estou batendo um papo com o deputado estadual Moisés Diniz, do PCdoB, ele que é o presidente do Comitê de Apoio aos Divulgadores da Telex Free no Acre. E as perguntas dos internautas estão chegando, deputado, eu vou direto para elas. São várias perguntas. A primeira aqui, Leandro Luiz de Souza diz o seguinte: deputado, podem ficar adiando esse julgamento durante anos para protelar a ação e acabar com a empresa? Pode uma promotora ou uma juíza mexer com a vida de 1,5 milhão de brasileiros e achar que não merece crítica? É o posicionamento aqui do Leandro de Souza. Primeiro que eu acredito na sensibilidade dos nossos magistrados, das nossas juízas, das nossas promotoras, dos nossos desembargadores. Eu acredito que essa liminar vai cair, a empresa vai voltar a funcionar e vai se iniciar um processo com toda a competência que a justiça brasileira tem de investigar essa empresa. Até porque a ação é cautelar. Exatamente. Né? Se estabelecer o contraditório, se contratar peritos, especialistas, economistas, etc., para descobrir então se essa empresa, de fato, ela funciona com esquema de pirâmide financeira ou não. Assim como tem outras empresas, são mais de 18. Portanto, eu acho que é muito justo, do ponto de vista do sofrimento das pessoas, o fim dessa liminar. Eu acredito na justiça acreana, acredito que essa liminar vai cair, a vida volta ao normal e essa empresa, a justiça pode criar salvaguardas jurídicas de proteção às pessoas nesse período de investigação, até o julgamento final do mérito, para que ninguém aqui ache que nós estamos atirando no escuro. É bom que se diga que a ação é uma ação cautelar, né? Ela não foi ainda julgada em seu mérito. O David Xavier e a Adriana Farias fazem a seguinte pergunta: o julgamento do agravo de instrumento será mesmo no dia 29 ou poderá ser adiado novamente? Porque foi adiado hoje. Primeiro que eu não conversei com ninguém da Telex Free, porque eu não conheço nem ninguém da Telex Free, não participo, não sou divulgador da Telex Free. O senhor não tem nenhum team builder, não, deputado? Nenhum trocadinho. Agora vamos aqui. Né? Quantos deputados tem team builder lá na Assembleia? Mas se alguns entraram foi com pouca 200 coisa. mil, não, 300 mil, não? Teve isso não, teve não, é verdade, teve não. Né? Então, na verdade, eu não tenho dinheiro na Telex Free, não conheço o dono da Telex Free. O senhor não fez nem o Family, deputado? Nem o Family. E por ter tido essa posição, estou recebendo milhares de comunicações todos os dias. Eu estou muito sensibilizado, tem horas que eu me emociono lá em casa, sem saber como responder para aquelas pessoas. Né? As pessoas começando a ter ódio da gente, ódio dos políticos do Acre, ódio dos magistrados do Acre, do governo do Acre. É muito forte. Num ponto importante. Qual é a interferência do governo do Acre, ou dos políticos no Acre, para o bloqueio da Telex Free? Já que muita gente, até a friagem, disseram que foi culpa do governo. E aí? As pessoas dizem tudo, né? E eu tenho tentado explicar para as pessoas que houve uma decisão da Justiça e nós acreditamos que rapidamente a Justiça vai fazer essa correção da liminar e continuar o processo de investigação da empresa, ouvir o contraditório, ouvir a empresa. Eu soube que a empresa colocou quase 700 milhões de calção, né? Dentro para proteger. Então, tem mil formas de ter salvaguarda das pessoas. Eu acredito na Justiça do Acre, acredito que a resposta vai ser rápida. Os desembargadores e desembargadoras, debaixo de uma toga, tem um coração que pulsa, que sabe o que é uma pessoa ver entrar na sua casa, como teve um relato de uma loja que entrou retirando, não foi retirando um forno micro-ondas não, foi uma cadeira de rodas, porque não parou de pagar a prestação. Então esse tipo de coisa dói muito na gente. Quem achar que isso é oportunismo, eu não sei como é que é oportunismo, alguns até falam sobre isso, que eu estou sendo oportunista. Como é que um político... Pois é, foram algumas questões que foram levantadas. Será que o deputado Moisés está sendo oportunista, aproveitando essa situação, deputado? Como é, Alan, que um político é oportunista, defendendo pessoas que nunca vão votar nele, que estão lá do outro lado do mundo? Né? De cada 10 pessoas que conversam comigo no Face, pelo menos 8 ou 9 não votam aqui, moram em outro lugar, nunca vou ver essas pessoas. A gente falou ainda há pouco do agravo regimental, que não foi analisado hoje pelos desembargadores, foi dado por extinto, tendo em vista que não foi pago o valor das custas processuais. Sendo assim, o processo não pôde ser visto pelos desembargadores do Tribunal de Justiça na sessão do Pleno de hoje, 24 de julho.
Não pagar as custas processuais, deputado? O que foi que aconteceu? Eu acho que, eu não vou comentar porque foi ali, acho que uma falha, talvez ali do funcionário na hora de receber, essas coisas simples, Os né? advogados têm que estar atentos a isso, né, também. Uma coisa tão simples, mas eu não vou entrar nesse mérito da justiça por causa disso. O que eu quero dizer é que tem mais uma medida cautelar que eles entraram hoje, me informaram, tem ainda o julgamento do agravo regimental, né? E tem um habeas corpus preventivo também, que eu li hoje aqui, tramita no Tribunal de Justiça do Acre um pedido de habeas corpus preventivo em favor de Carlos Costa, um dos diretores da Impactos Comercial Limitada, que é o nome fantasia da Telex Free, que é o nome fantasia Telex Free, é a razão social da microempresa. O pedido foi impetrado pelo advogado Roberto Duarte Júnior, na tentativa de evitar a prisão de Carlos Costa, que vem sendo investigado também nos estados do Espírito Santo e também no Acre por suposta ação, suposto crime contra a economia popular. O que o senhor pensa disso? Eu não tenho essa informação. Eu quero aqui dizer para a população acreana que nós do Acre temos responsabilidade do que está acontecendo. 1,5 milhão de brasileiros estão desesperados. Eu fiz o levantamento mínimo. Não chega a 10% de pessoas que tiveram ganhos maiores, que são os chamados cabeças de rede, né? Pessoas que tiveram ganhos maiores. A grande maioria são pessoas pobres. Milhares e milhares de pessoas pobres. Esse marketing multinível, ele chega num momento espetacular no Brasil. O Brasil tem 10% de pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com dificuldade de trabalhar, que você pode usar apenas um teclado, divulgando a empresa, divulgando o produto, ganhando a sua sobrevivência. Milhares de brasileiros estão vivendo hoje assim, e é por essas pessoas que eu estou me posicionando publicamente. Mas o que o senhor acha de pessoas que venderam bens, tomaram empréstimos em bancos para entrar na empresa, quando foram, digamos, encorajados por outros divulgadores que estavam ganhando seu dinheiro e até de muito boa fé, olha, eu estou ganhando dinheiro, a empresa trabalha dessa maneira, e de boa fé entraram, acreditando no negócio, etc., e agora perderam tudo. O senhor não acha também que houve, por parte de alguns divulgadores que colocaram pessoas nas redes, esse encorajamento, eu vou usar um termo aqui bastante brando, encorajamento das pessoas de tomarem empréstimos, venderem bens para entrar na empresa? O senhor não acha que também não foi um pouco de inocência dessas pessoas de fazerem algo tão arriscado? Tudo que é novo provoca isso. Por isso que eu digo que a justiça deveria iniciar um processo no Brasil todo de investigação das empresas, mas sem essas liminares de bloqueio, de suspensão, de sobrevivência humana, de pessoas que estão desesperadas. E com o tempo as pessoas vão se educando. Eu posso ser sincero? Eu estava pensando em entrar numa dessas empresas. Estava pensando, porque todo mundo estava falando bem. Eu estava pensando em fazer também uma aplicação. É bom que você diga, as pessoas que entraram, é bom que a gente deixe bem claro, eu conversei com várias pessoas, a gente ouve vários relatos, né? Todo mundo que entrou... Não tem ninguém reclamando. As pessoas ganharam seu dinheiro. Não tem ninguém reclamando. Eu insisto, no caso... Ganharam seu dinheiro e eu insisto corretamente. Insisto que o período final dos últimos meses, que a pessoa não teria tido o retorno todo, é que se poderia encontrar uma salvaguarda da justiça para ter uma espécie de fundo, um seguro, para proteger essas pessoas. Portanto, como leigo, eu estou aqui afirmando que acho que é possível encontrar uma forma dessas empresas continuarem funcionando, são empresas novas, e se encontrar salvaguarda de proteger as pessoas, até se ter uma legislação que nós não temos, em que se tenha garantias tanto para as pessoas como para as empresas. Vamos à pergunta Essa empresa, por exemplo, pagou milhões de impostos para o Brasil. Realmente. O Assis Figueiredo diz o seguinte: deputado Moisés Diniz, como o senhor analisa esse endividamento das famílias no Acre? Só em Rio Branco são quase 60 mil famílias endividadas. Isso acaba enfraquecendo o comércio. E, na sua opinião, se a Telex Free estivesse desbloqueada, a economia do Acre não teria uma grande ajuda? É a pergunta do Assis Figueiredo. Eu continuo defendendo a tese da queda da liminar, do desbloqueio da empresa, que volte a funcionar normalmente, e a justiça, nessa decisão, crie salvaguarda de proteção das pessoas até o final do julgamento, do mérito, para saber o funcionamento exato dessa empresa e de outras empresas. E que o rigor da lei
para esta empresa, seja também para outras empresas, não só de marketing multinível, mas muitas empresas que vivem passando a margem da lei por esse Brasil afora. Quais serão as próximas ações do comitê? Também aqui é uma pergunta do Willamis França aqui. Que medidas serão tomadas por esta comissão, este comitê que o senhor preside, caso a Telex Free não volte com suas atividades no Brasil? Pois existem rumores que, segundo o levantamento feito pelo Ministério Público Estadual, caso seja feito o ressarcimento de cada divulgador, só será pago R$ 735 por pessoa. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiro, eu não ouvi falar sobre esse negócio de pagar 735 por pessoa, que é uma tese levantada aqui pelo Willamis. Eu até o momento não ouvi falar sobre isso. Mas a Telex Free está presente em outros países também. E se não voltar a operar no Brasil, como é que fica? Eu acredito que a empresa volta a funcionar, né? Assim como a Bebom, as que ainda não foram... O senhor acredita que elas voltam? Eu acredito que voltam, eu acredito na sensibilidade da justiça, acredito que vão se criar salvaguardas para proteger as pessoas, né? Até se ter uma legislação e não se feche novas empresas. As pessoas estão felizes com esse modelo, os excessos vão acabar, a euforia vai acabar e as pessoas vão ter ganhos normais nesse modelo de empresa que é novo no Brasil, que é o marketing multinível. Só para a gente finalizar esse assunto Telex Free, porque ainda tem um pedacinho aqui que eu quero fazer de perguntas políticas. E as ameaças, tanto a promotora Alessandra Marques, a promotora Nicole, a juíza Thaís Calil, que sofreram ameaças pelas redes sociais, ameaças por telefone. O que o senhor pensa disso? Devem ser combatidas de forma dura qualquer ameaça. Eu, inclusive, estou tendo um problema porque hoje, por exemplo, na correria, tive que sair, fazer uma visita lá no escritório de um advogado que me chamou, outras questões do mandato, e eu tive que estar ali de vez em quando voltando no Face, apaguei pelo menos uns 150 comentários. Tem gente que perde a razão. Perde a razão, desesperado, se desespera, escreve bobagens, escreve ameaças. E podem pagar judicialmente por isso. E aí, isso. como está no Face da gente, a gente também é corresponsável. Então, de minha parte, eu tenho orientado as pessoas, apesar do sofrimento, do desespero, agir com a inteligência da organização do povo, acreditar na justiça, tem uma medida cautelar, tem um agravo de instrumento, eu acredito na justiça acriana. Não ocorrendo isso, com certeza vai para uma outra instância, vai para... A briga tem que ser judicial. Eu gostaria muito, Não pode ser levada para o campo das ameaças de vida, isso é crime. Achava muito importante que fosse uma solução da justiça acriana, né? E eu acho que essa solução vai sair, eu acredito nisso. Deputado, eu agradeço às pessoas que mandaram suas perguntas aqui sobre o caso Telex Free, mas eu tenho também um assunto político para tratar aqui com o deputado, sobre as notinhas que falam o seguinte: o PCdoB está prestes a inaugurar um momento perigoso na sua história aqui no Estado. Os comunistas podem pagar caro com a teimosia de Perpétuo Almeida em impor sua candidatura na chapa majoritária da Frente Popular, sem que a decisão seja fruto do consenso do conjunto de partidos que compõem a coligação. O senhor não acha que essas declarações em colunas políticas, na coluna política recentemente, do jornal Página 20, não soam como um dedo em riste para o PCdoB? Eu quero dizer que eu fiquei 5 anos como líder do governo, tendo que de manhã cedo, acordava cedo, e a gente tomava café, a gente já ali lendo os jornais, as notinhas, aquela coisa toda. Eu acho que foi a minha gastrite aumentou por causa disso. Ultimamente eu não estou lendo muito essas notinhas, essas colunas. Mas como é que o senhor avalia esse tipo de comentário? Eu estou tentando ficar mais leve porque eu fiquei muito carregado. Eu acho que é natural da política, o que está certo é que a Perpétua é candidata a senadora e sem precisar briga. Nós vamos tentar... A frente pode ter 2 candidatos? Pode ter, mas nós vamos tentar convencer a frente a apoiar a Perpétua. Vamos conversar com os líderes do PT, dos demais partidos da Frente Popular, convencer que a Perpétua está num bom momento, nosso partido, nesses anos todos, olha, o ano que vem completa 24 anos, Alan, que eu faço campanha e voto no senador do PT. Comecei com a Marina lá atrás. São 24 anos, mas é mais tempo que a idade da minha filha mais velha, a Isis, que está chegando esse final de semana para ficar com a gente, né? E nós vamos pedir isso ao PT, aos partidos da Frente Popular. Se nós não tiver o nosso pedido atendido, assim mesmo nós temos uma sigla, a 65, é o PCdoB. Então, pelo PCdoB, ela será candidata a senadora. Rosivan Marques e João Marcos Luz fazem perguntas semelhantes. Eles falam que o senhor está dando tanto apoio ao comitê da Telex Free,
mas não falta dar apoio aos movimentos grevistas, da educação, dos médicos e de outras instituições, do Estado do Acre, outros servidores, outros sindicatos. Eu não vejo a sua posição nesse caso, é a pergunta do Rosivan, e o João Marcos ele complementa. Não vi sua defesa com veemência, como no caso da Telex Free, nada contra, mas por que o senhor não defendeu, ele cita aqui o caso da fábrica de taco, camisinha, de álcool e outros projetos, ele citou aqui projetos que foram para o abismo, prejudicaram várias famílias. E aí, deputado, são dois questionamentos importantes, Rosivan e João Marcos. Às vezes que os sindicatos me convidaram, eu participei pelo menos de 2 assembleias do sindicato, falei, dei entrevista aqui na TV Gazeta para o Venceslau, participei de diálogos no governo com o secretário de Educação, o nosso amigo Daniel Zen. Na prefeitura ninguém me convidou, nem de parte da prefeitura e nem de parte dos servidores. Eu não tenho que ficar lá me oferecendo. Estou aberto a qualquer sindicato que me convidar para dialogar, o governador, o prefeito, os secretários, estou aberto a dialogar, sempre fiz isso. Agora, o Acre tem mais deputados, federais, senadores, estaduais, tem um monte de políticos. Eu estou dedicando essas últimas 2 semanas a esse ponto, assim como eu dediquei os últimos 30 dias da minha vida à questão dos 11 mil servidores, que vou retomar agora em agosto. Então, eu não tenho como cuidar de tudo, porque eu só tenho 2 braços. Olha a pergunta aqui da Jânica Mursa, para a gente encerrar, rapidamente. E a Perpétua, por que ela não pode sair candidata ao governo do Acre? Jogando água aí, ou jogando mais pimenta no molho? Gasolina. É gasolina pura. Jânica Mursa. Nosso partido está com uma posição inicial de apoiar a reeleição do governador Tião Viana, né? O Tião tem passado por uma dificuldade grande, enfrentou uma tempestade aí que ficar inteiro não foi fácil, né? Resistiu, tem um programa avançado do ponto de vista do Acre deixar de ser aquele estado do contra-cheque, como falou o Marcos aí. João Marcos. A fábrica de tacos está funcionando, mas não é mais só de tacos, né? Porque nós descobrimos que era um erro, do ponto de vista do comércio, fazer uma fábrica de tacos, uma fábrica de compensado, uma de laminados, porque uma hora um produto desse cai no mercado internacional, o outro sobe. Então, o secretário Edivaldo Magalhães está trabalhando para que as indústrias tenham mais diversidade do ponto de vista do produto. Então, a AD Brasileia, que está se erguendo em Tarauacá, a Álcool Verde está funcionando, produzindo, é só passar lá na frente. A de frango está funcionando. A de camisinha está vendendo camisinha, dobrou a produção. Então, acho que a única que ele falou aí que faliu foi uma tal de uma pimenta longa. Pimenta longa. Mas isso foi há mais de 30 anos atrás. Eu quase não tinha. Eu ainda era adolescente. Não dá para responder essa pergunta. Muito bem. Gente, felizmente o nosso tempo está estourado. Eu recebi aqui o deputado Moisés Diniz, do PCdoB. Agradeço a todos que enviaram suas perguntas. Realmente o tempo foi curto. Tem muitas outras coisas para serem abordadas, mas fica para outra oportunidade. Deputado, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado, Alan. Estamos à disposição. Prazer tê-lo aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.